por conta desse recesso da Escola Bíblica Dominical, nós iremos fazer durante o mês de janeiro e o primeiro domingo de fevereiro uma classe única que, na verdade, é o culto estendido. Normalmente nós temos, para você que está vindo talvez pela primeira vez, nós normalmente temos o culto às 9 horas da manhã, que termina por volta de 10h15, 10h20, e aí emendamos na Escola Bíblica Dominical às 10h30. Mas nesse mês de janeiro, nós iremos fazer esse procedimento. Eu acho que o passador ficou aí, Alisson. Por favor, me pega aqui. Nós vamos fazer de forma em classe única, de modo que esse sermão será, obrigado, essa exposição será um pouco diferente, porque ela também será um pouco de estudo bíblico para que você conheça da palavra do Senhor, também estudando a Bíblia Sagrada. Eu gostaria que começassem a colocar as imagens e gostaria que você olhasse para esses símbolos religiosos. Eles são símbolos de grandes religiões do mundo. Por exemplo, você tem a Kanda, da religião Sikh, que é uma religião basicamente oriental, mas que tem muito mais na Índia. Você tem a estrela de Davi, do judaísmo, como você facilmente identifica, ela é mais próxima de nós. Nós temos a religião taoísta, com o Yin e o Yang. Muitos confundem, acham que esse é um símbolo budista, mas na verdade esse é um símbolo taoísta. Nós temos o Om, que é o símbolo da religião hindu, e também temos o mais conhecido, talvez, depois do judaísmo, que é o símbolo da religião islâmica, que é o crescente, a lua crescente e a estrela. E aí do canto direito, ou esquerdo do seu, o meu aqui à direita, você deve estar pensando assim: e qual é o símbolo do cristão? O que é que você diria? Qual é o símbolo do cristianismo? Sim, a nossa vida. O irmão já foi lá na frente, né? Mas assim, em termos de símbolo, o que é o símbolo do cristianismo? A cruz. Pois é, essa é a ideia que normalmente nós temos. Mas, de fato, o símbolo do cristianismo, inicialmente, não foi a cruz. O símbolo do cristianismo foi este símbolo aí, que você vai ver logo depois. Pode passar, porque o meu passador não passa. O peixe. O peixe, em grego, é a palavra ictus, que você está vendo aí. E como palavra, ele na verdade serve como um acróstico. Sabe aquelas coisas que cada letra tem um significado? Então, os cristãos no início, principalmente por conta da perseguição, eles se identificavam uns com os outros por esse simbolismo que era desenhar, às vezes nas gravuras, nos umbrais das portas, nas paredes, ou às vezes em quaisquer lugares que eles estivessem, um peixe. Era uma espécie de senha para que todas as pessoas que vissem identificassem que ali era a casa de um cristão ou que aquela pessoa era cristã. A ideia do ictus, peixe, é a ideia de um acróstico de uma frase. A frase é Jesus Christus Teu Rios Soter, que significa... Agora não vai funcionar. Fica tranquilo. Acontece. Jesus Christus Teu Rios Soter significa Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. E por que eu estou mostrando esses símbolos? Porque os símbolos ajudam facilmente a identificar a confissão de fé de uma pessoa. Eles eram as primeiras confissões de fé, as primeiras declarações simbólicas do que alguém cria. Então, desde o início das religiões, elas tentaram, de maneira pictográfica, de maneira simbólica, por meio de imagens, resumirem aquilo que elas creem. A religião cristã, como você pode ver, não é diferente. Quando ela colocou como seu símbolo um peixe que cada palavra dele significa uma declaração de fé, que Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é Cristo, que ele é o Filho de Deus e que ele é o Salvador, ali estava uma declaração de fé.
E por que essa introdução a partir desses símbolos religiosos? Porque nesses dias, nesses domingos do mês de janeiro e o 1º de fevereiro, nós estaremos falando sobre a importância da identidade confessional, da importância de dizer por que, afinal de contas, você é presbiteriano. E aqui eu gostaria de fazer algumas ressalvas para que você não se assuste com esse tema. Primeiro, nós não temos dúvida alguma que mais importante do que ser presbiteriano é ser cristão. Que essa é a nossa primeira identidade, que a nossa primeira identidade que nos junta a todos os nossos queridos irmãos de todas as outras denominações cristãs, protestantes particularmente, é o fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador, não tenha dúvida nenhuma. Então, quando a gente enfatiza a importância de você compreender, afinal de contas, o que é ser presbiteriano, por favor, não coloque isso em oposição à crença que você deve ter, que eu tenho, que essa igreja tem, que a crença mais importante é você ser cristão. Mas sendo cristão, e como nós iremos ver a partir de hoje, há uma necessidade de explicar que cristão nós somos. Porque você há de convir comigo, especialmente nessa época, que diferentemente da igreja primitiva, quando alguém dizia que era cristão, correndo o risco de ser morto, de ser martirizado, a pessoa tinha mais cuidado e mais convicção, porque afinal de contas corria risco de vida. Hoje, quando ser cristão se tornou um status, em que existe uma celebrização, às vezes, da fé cristã, hoje ser cristão ou dizer que é cristão não significa a mesma coisa que significava no início. No início, quando alguém diz que era cristão, representava vida e morte. Portanto, a pessoa tinha cuidado em afirmar que era cristão. Hoje, muitos se dizem cristãos, especialmente numa cultura cristã como a nossa, que é uma cultura em que as pessoas não pensam um pouco sobre aquilo que acreditam, sobre aquilo que pensam. É justamente para que fique claro nesses próximos domingos, especialmente para você que veio de uma outra tradição cristã, que é nosso irmão em Cristo, mas que não nasceu e não entendeu ainda, talvez, a importância de identificarmos confessionalmente aquilo que cremos, ou seja, de entendermos por que é que nós somos presbiterianos. Essa palavra difícil, que algumas vezes as pessoas não sabem pronunciar direito, sequer pronunciar direito e não entendem um pouco o que é que ela significa, é que nós vamos desenvolver esse estudo. Hoje, nós vamos nos ater a mostrar biblicamente por que é importante ter uma identidade confessional, para tirar de lado a ideia de que não, basta você crer, o que importa é sua experiência com Deus, e isso ninguém tem nada a ver. Se você diz que crê assim, ótimo, eu digo que creio assim, ótimo, não existe um padrão objetivo que diga o que é crer como cristão, e particularmente o que é crer como presbiteriano. Nós não somos daqueles que entendem que a experiência da pessoa com Deus é mais importante do que a sua convicção de fé baseada naquilo que Deus revelou. Nós somos exatamente o contrário. Nós somos aqueles que examinamos a experiência de cada um, que é subjetiva, mas que não é soberana, não é absoluta, porque a pessoa pode estar enganada acerca daquilo que crê, à luz da Escritura Sagrada, que é a nossa regra de fé e de prática. Se a Escritura é a nossa regra de fé e prática, ela é o padrão para que aquilo que eu experimento com Deus e aquilo que eu digo seja confrontado com ela e ela possa dizer se é verdadeiro ou se não é, se está mais próximo ou mais distante da verdade. Para isso, eu gostaria de usar hoje pela manhã 2 textos bíblicos, e você é convidado a participar comigo da leitura desses 2 textos bíblicos. O primeiro deles, que se encontra em Mateus, capítulo 16. E você vai entender em instantes por que é que eu escolhi esse texto de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13 até o verso 20. Mateus 16, 13 a 20. Nós, como vimos, a primeira identidade confessional cristã é essa: Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Então, desde o início, o cristianismo é explicitamente confessional. E como nós iremos ver, em Mateus 16,
já está claro que Jesus tinha, eu não diria uma preocupação, mas que ele dava uma importância grande àquilo que as pessoas criam sobre ele. Veja o que é que acontece, verso 13 de Mateus capítulo 16. Se quiser tirar a projeção agora e projetar o texto, eu sei que vai ser mais trabalhoso aí, Alessilda. No próximo eu coloco já na projeção os textos, aí vai facilitar para você. Mas aí veja, Mateus capítulo 16, verso 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem a ti revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, ou contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, de modo que o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Que Deus abençoe esse primeiro texto. Eu convido você a orar e pedir que o Senhor fale conosco e nós sejamos edificados. Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nós vamos estudar a Tua palavra, ouvir a Tua voz, na medida em que a Tua palavra é exposta e ao mesmo tempo nós vamos examiná-la com o livre exame das Escrituras, que o Senhor nos garante, Pai, para usar a nossa mente iluminada do Teu Espírito, pelo Teu Espírito, para discernir o que é verdade naquilo que nós estamos expondo, para confrontar com a Tua palavra como devemos fazer. Nós oramos que o Senhor nos guie para que não seja um homem, para que não seja homens, mas que seja o Senhor, pela Tua Escritura, que nos mostre a Tua verdade e sejamos conscientes dela e abençoados por ela. Abre o nosso entendimento, fala ao nosso coração, traz vida e luz para nós, por meio da Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode voltar à projeção. Queridos, a essa altura de Mateus capítulo 16, em Mateus capítulo 10, Jesus já tinha escolhido os seus apóstolos. Se você pega os evangelhos, os 3 anos e meio dos evangelhos, pode tirar esses símbolos, coloca só a foto principal do texto, tá? Da mensagem. Se você olha os evangelhos, você vai perceber, pode tirar, tá? Bom, obrigado. Então você vai perceber que Jesus começa o ano inaugural, o primeiro ano, com grandes multidões. Ele faz milagres, sinais, prodígios, ele prega o evangelho do reino de Deus e grandes multidões se aproximam dele. Por volta do capítulo 10 de Mateus, Jesus separa alguns dos grandes discípulos, da quantidade de discípulos que havia, para os enviar como apóstolos. Eles seriam os sucessores na doutrinação e expansão do evangelho. Lembre que a última ordem que Jesus dá a esses homens, e por tabela cada um de nós, é: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ou ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Para que eles fizessem isso, Jesus começa, a partir do capítulo 10, um processo de capacitação para que eles continuassem essa missão de proclamar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Isso seria feito, obviamente, após a sua morte, a sua ressurreição e a ascensão aos céus, e até que ele retorne. Nesse texto, ele está numa espécie de retiro espiritual na região de Cesareia de Filipe. É uma cidade erigida por um dos filhos de Herodes o Grande, Herodes Filipe, e ela foi erigida em homenagem ao César romano da época. Então, por isso que ela é Cesareia em relação ao César e Filipe em relação àquele que edifica. Ela está na região nordeste de Israel, hoje seria nas colinas de Golã, que é a região naquela época mais pagã que havia. Nessa foto que você vai ver agora, na projeção, você vai ver mais ou menos o lugar onde Jesus estava. Alguns irmãos que estiveram comigo em Israel podem projetar. Numa das ocasiões, certamente lembram
que naquele lugar havia fontes de água, um lugar muito aprazível. Pode passar, ótimo, aí. Um lugar muito aprazível, mas que tinha grandes paredões de rocha. Do lado esquerdo, você vai encontrar, nesses grandes paredões de rocha, uma caverna. Estamos apanhando aí, né? Uma caverna, aí sim. E nessa caverna você vai encontrar uma grande boca que está semi-enterrada. Na época de Jesus ela estava toda descoberta. E você vai encontrar ali, na face do paredão, vários lugares, esses nichos que você está vendo na foto à direita, que eram consagrados aos deuses greco-romanos e aos deuses das religiões cananeias da época. Esse era um lugar, portanto, de adoração pagã. E se dizia que esta grande boca, esta caverna profunda, ela era a boca do Hades, a boca da região dos mortos. E que normalmente aqueles cultos que eram feitos ali eram para aplacar os supostos deuses que saíam do mundo dos mortos, do mundo espiritual, para fazer o bem ou o mal no mundo dos vivos. E é nessa região, aprazível do ponto de vista do clima, muitas fontes, é por ali que o Rio Jordão tem as suas fontes. Aquele lugar era um lugar talvez inapropriado para um retiro devido a essa conotação espiritual. No entanto, esses detalhes se tornam muito importantes quando Jesus, em dado momento, direciona, como você leu, duas questões, como se fossem perguntas de uma classe de catequese, de preparação aos seus discípulos. A primeira não foi dirigida a eles, mas para que eles respondessem. Foi dirigida assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Obviamente, como o povo não andava com Jesus, a resposta que eles deram foi uma resposta genérica, difusa e imprecisa. Por quê? Porque eles representavam apenas aquilo que o povo ouvia, assim, en passant, por cima de quem era Jesus. Eles disseram, uns dizem que era João Batista, outros que era Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Portanto, é o tipo daquela pergunta do aluno do fundão da classe, que quando o professor pergunta, ele diz assim, é isso, professor? E aí fica tentando, por tentativa e erro, acertar o que estava sendo dito. E aí Jesus faz a segunda pergunta, essa sim, direcionada aos discípulos, para que os discípulos respondessem. E qual é a pergunta? E vós? Quem dizeis que eu sou? Aí a pergunta é qualificada e a resposta esperava-se que fosse qualificada, porque afinal de contas aqueles homens já estavam há mais de 3 anos caminhando com Jesus. Então, se tinha alguém que sabia quem Jesus era, eram aqueles homens. E aí, por conta do seu temperamento, da sua liderança natural e do fato dele ter sido um dos 4 primeiros discípulos de Jesus, Pedro toma a dianteira e imediatamente diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a primeira confissão de fé da igreja cristã. Ela não está escrita, a não ser na Escritura, ela não é um documento, mas ela é uma confissão verbal, baseada naquele princípio que Paulo, depois, em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, vai estabelecer, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E ele justifica, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a ideia de confissão de fé, ela surge aqui, a partir da afirmativa de Pedro, que depois ficou conhecido como a confissão petrina, ou a confissão de Pedro. Desde o tempo, portanto, do discipulado de Jesus, com os seus futuros apóstolos, a fé deles precisava ser confessada. No batismo, ainda hoje, pelo menos na igreja presbiteriana, nós normalmente fazemos primeiro a profissão de fé da pessoa e depois a água é derramada sobre a sua cabeça. Ou na confissão batista, e mergulhada nas águas. Mas veja, sem confissão de fé, o batismo não faz sentido, porque eu não tenho como adivinhar o que alguém crê no seu coração, e só posso saber se eu estou batizando em nome do Pai, do Filho, uma pessoa realmente regenerada, se com a boca ela confessar aquilo que crê no coração. Por isso a ideia de confissão de fé, de que nós somos uma igreja confessional, de que precisamos declarar explicitamente aquilo que cremos, para dizer quem nós somos, é uma ideia que nasce com o discipulado de Jesus.
Os primeiros apóstolos fazem isso. E em todas as mais de 200 menções à palavra confissão no Novo Testamento, sempre se tem a ideia de que quando alguém confessa Jesus, ela está professando uma verdade. Você lembra, por exemplo, de Mateus capítulo 32 e 33, quando Jesus escolhe esses apóstolos e ele adverte e diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do Pai. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, a nossa confissão de fé nos identifica com Cristo, da mesma maneira que a confissão de Jesus Cristo diante do Pai nos identifica com Ele também. Se o negamos, Ele nos nega. Se o confessamos, Ele nos confessa. Tanto no Antigo Testamento, por meio da palavra hebraica yadá, que significa dar confissão, como também no grego do Novo Testamento, homologel, a ideia é de um reconhecimento, uma expressão de uma verdade que se tem convicção, de uma verdade que se presenciou. E quando alguém, sendo testemunha, confessa, ela de fato está declarando aquilo que viu e aquilo que ouviu. Mas isso é até antes de Jesus Cristo. A religião judaica é uma religião confessante. Por quê? Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, verso 1 e o verso 3, você perceberá que a palavra de Deus tem ali uma declaração de fé que os judeus deveriam professar quando crescem. Na verdade, o menino aos 12 anos de idade, a sua primeira oração que ele faz para confirmar a fé dos seus pais, ele é circuncidado ao 8º dia, assim como nós batizamos nossos filhos, e depois, quando ele tem consciência e vai fazer parte da vida adulta da sinagoga, ele precisa ter textos decorados da Torá, e o primeiro deles é esta definição que a gente chama de Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Por quê? Porque é a partir dessa crença desta criança, agora um adolescente, que a confissão de fé dela será vista, entendida e percebida pela comunidade de fé. Então, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, a ideia de que nós somos uma igreja confessante, que tem que professar sua fé, dizer o que crê, e que não basta simplesmente dizer sou cristão, mas sou cristão e porque sou cristão, fica muito bem estabelecida, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. É por isso que um estudioso chamado Hassel menciona o Shema, que nós já citamos, como um chamamento de Israel a professar o único Deus verdadeiro e universal, as suas obras e os seus mandamentos, e faz a correlação exata entre o Shema e o decálogo dos 10 mandamentos. Ele diz assim: da mesma maneira como o Shema diz que só existe um único Deus e que Israel só deve ouvir no sentido de obedecer a esse único Deus, o Antigo Testamento revela que os 10 mandamentos demonstram qual é a natureza e o caráter do Deus vivo e explica as responsabilidades de Israel para com ele. Por isso que o Shema começa: não terás outros deuses diante de mim, que é o equivalente a dizer: ouve, ó Israel, o Senhor é o único, o Senhor Deus é o único Senhor da tua vida. Portanto, é como se o Shema fosse uma espécie de síntese de toda a lei do Senhor. E quando alguém dizia no Bar Mitzvah, no momento da profissão de fé, essas palavras, ele estava dizendo exatamente isso. Ontem eu vi um vídeo, enquanto eu estava fazendo a finalização desse estudo, em que soldadas israelitas, como você sabe, no exército de Israel, o serviço militar é obrigatório, 2 anos para as mulheres e 3 anos para os homens. Você encontra em Israel, na cidade de Israel, as mulheres e os homens uniformizadas com as armas, prontas para sair em defesa. O exército em si, na ativa, é pequeno, mas toda a população tem a sua arma do tempo que ainda estava servindo para poder defender no caso de uma guerra iminente. Isso aconteceu, obviamente, depois da Guerra dos 6 Dias, quando Israel foi covardemente atacada pelas nações que estavam ao seu redor, aproveitando um feriado religioso do Yom Kippur, onde todos estavam servindo a Deus e adorando o Senhor. Pois bem,
Ontem eu vi que o exército israelita, porque, como você sabe, em Israel você pode ser muçulmano. Nos países árabes você não pode ser judeu. Mas em Israel você pode ser muçulmano, você pode ser árabe. Você pode ter qualquer religião e não ter nenhuma religião. Mas quando alguém vai servir o exército israelita e termina o seu tempo, porque, obviamente, aquela doutrinação militar traz resquícios da doutrinação religiosa, então é dado àquela soldada, se desejar, e também àquele soldado, professar a sua fé e tornar-se judeu. E é uma cerimônia muito bonita, simples, mas muito bonita. A pessoa coloca os olhos, a mão sobre os olhos, para dizer que não está dizendo ou não está professando a sua fé pelo que vê, porque a fé não é pelo que se vê, mas pelo que se crê. A fé não é pelo que se vê, o justo viverá pela fé. Ela coloca o nome, coloca melhor dizendo, a sua mão sobre os seus olhos e professa a sua fé. E ela professa a sua fé, obviamente, em hebraico, dizendo aquilo que crê e recita o Shema. E eu vi naquele vídeo várias soldadas, naquele momento muito simples, quando termina, ela é aceita dentro do judaísmo, eu vi muitas soldadas chorando profusamente pela convicção de que aquela frase, que não é uma senha, que não é uma espécie de mantra, é uma profissão de fé sincera, representava agora a sua nova ligação com o povo judeu. Então, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, o Shema é mais do que um testemunho individual, a confissão de fé é mais do que um testemunho individual, é aquilo que forma a identidade do povo de Deus. Quando eu creio igual a você, e eu professo a mesma fé que você crê, eu me torno um com você, e isto é o princípio do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é formado por pessoas que simpatizam umas com as outras. Eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje à noite. Mas nós não temos comunhão com aquelas pessoas que têm gostos. Você anda de bicicleta, o outro anda de bicicleta, vamos fazer parte de uma igreja? Não, isso aí é um outro tipo, é um tipo de clube de ciclismo. Na igreja você tem identidade e comunhão com as pessoas, não porque simpatiza ou tem gostos pessoais parecidos, mas porque você foi ligada a esta pessoa por meio da união mística com Cristo. Em Cristo, que é o cabeça, todos os membros estão ligados. E o que identifica esses membros não é o fato de frequentarem uma mesma comunidade, é o fato de que nesta comunidade uma mesma fé, em termos de doutrina, é comunicada e todos aderem e subscrevem a ela. E sendo assim, por causa da confissão de fé, a identidade da comunidade é estabelecida e por causa da comunidade, então, você entende a missão. Volta ao texto de Mateus, você vai entender melhor. Pedro confessa, Mateus capítulo 16, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus podia parar ali. A única coisa que ele perguntou foi, quem diz o povo que eu sou e vós quem dizeis que eu sou? Eles disseram, poderia parar ali. Mas veja o que Jesus faz questão de dizer a Pedro. Jesus faz questão de dizer no versículo 17. Então lhe afirmou, bem-aventurado tu és, a palavra bem-aventurado é a palavra makarios, mais do que feliz, mais do que venturoso tu és, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem a ti revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Agora, raciocine comigo. Pedro disse que cria o que cria e professou a sua fé diante de Jesus e diante dos seus discípulos, provocado pela pergunta. Mas Jesus está dizendo que na hora em que Pedro foi professar a sua fé, ele não professou a sua fé a partir de uma dedução lógica do seu raciocínio. Não foi carne nem sangue, é uma expressão técnica na Bíblia para dizer que não é de natureza humana, não foi provocada pela natureza e capacidade humana, não é humano, é algo divino. E Jesus afirma claramente que quem revelou isso a Pedro não foi sua inteligência
sua capacidade de observação e de análise de quem era Jesus, a sua experiência com Jesus. Quem revelou isso a Pedro naquele momento foi Deus. Não foi carne e sangue quem a ti revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, a confissão de fé é feita por Pedro, mas é baseada na revelação de Deus. Então eu não tenho direito de dizer que Jesus Cristo é assim ou assado, que eu prefiro ver Jesus desta maneira, como hoje uma fé subjetiva tenta dizer, que cada um tem o seu Cristo do jeito que achar, que cada um tem o seu Jesus da maneira como preferir, e dizer que isto é verdade se isso não está revelado por Deus na sua Sagrada Escritura. Nós somos um povo que está arraigado, que está plantado num livro sagrado. Nós somos o povo do livro, porque cremos que neste livro está a revelação de quem é Jesus, de quem é Deus, de quem somos nós, de como é a salvação e assim por diante. Por isso que toda confissão de fé cristã legítima tem que estar baseada na fé revelada por Deus, seja Pedro nesse momento, seja nós pela Escritura Sagrada. Como nós vamos ver nos próximos estudos, o nosso culto também é determinado por aquilo que está revelado. Por que determinadas coisas não acontecem num culto conforme a Escritura Sagrada nos ensina? Porque apesar de serem criativas, apesar de serem maravilhosas, do ponto de vista visível, do ponto de vista do espetáculo, serem maravilhosas, não está prescrito na Escritura Sagrada. Por que nós temos uma determinada forma de governo? Porque entendemos, como vamos ver nos próximos estudos, que Deus revelou como a sua igreja deve ser governada. Então nós não somos livres para chegar a Deus e dizer: é assim que nós cremos que tu és, é assim que nós queremos te adorar, e é assim que nós iremos governar o teu povo. Não, é Deus que nos escolhe e diz: é assim que vocês haverão de me ver, eu me revelarei para vocês dessa maneira, eu sou assim, é assim que eu quero ser adorado, e é assim que o meu povo deve ser governado. Por isso que quando nós falamos de confissão, de uma profissão de fé, de uma identidade confessional, nós vamos falar de três coisas: o que se crê, como se cultua e como se governa a igreja e o povo de Deus, que é justamente os próximos estudos que nós vamos ter. Então veja, a partir daquela profissão de fé, Jesus primeiramente reconheceu que ela era não humana, mas divina. Mas acontece uma outra coisa, preste bem atenção no texto, volte para ele. Baseada nessa confissão da identidade de quem é Jesus, Pedro recebe não apenas um elogio, mas Pedro recebe uma promessa e uma missão. E onde é que está a promessa e essa missão? Ele diz assim, verso 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A promessa é que, baseada na confissão de fé de Pedro, porque Pedro era apenas uma pedrinha, Jesus faz um jogo aqui de palavras: tu és Pedro, Cefas, esse foi o apelido que eu te dei, porque o nome próprio de Pedro é Simão. Quando ele passou a ser discípulo, Jesus disse: então a partir de agora tu serás uma pedrinha, a primeira pedrinha, Cefas. Então, da mesma maneira como tu és uma pedrinha, sobre esta pedra, e na minha imaginação, Jesus se vira para aquele grande rochedo que eu mostrei a ilustração para vocês e diz: não sobre esta pedra onde os deuses pagãos são adorados, mas sobre a pedra da tua confissão eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja, preste atenção, a igreja não é uma invenção humana. Esta daqui teve data para começar, 31 de março de 2001. O CNPJ dela é 04-463-823, 1000 ao contrário, 04. Mas essa instituição humana, com I minúsculo, não é a expressão total e perfeita da Igreja de Cristo, com I maiúsculo. A Igreja de Cristo, como povo de Deus, tradução da palavra grega eklesia, ek para fora, klesia, do verbo kaleo, chamar, os chamados para fora, é a igreja que Jesus edifica sobre a confissão de fé de Pedro,
que deveria ser a confissão de fé dos outros apóstolos, dos demais cristãos naquela época e de todos os cristãos em qualquer época, porque o que me faz ser uma igreja apostólica é o fato de que a confissão de fé dos apóstolos é a minha confissão de fé. Senão eu terei criado uma outra religião que não tem nada a ver com Cristo. Mas a religião que é a religião cristã, ela é baseada na doutrina dos apóstolos, como nós vemos em Atos capítulo 2, verso 42. Então o texto traz uma promessa, mas traz uma missão. Daqui a pouco vocês vão entender essa relação entre confissão de fé, identidade e missão. Qual é a missão? A missão é: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, de modo que o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É este o verso que faz com que algumas pessoas imaginem que quem tem as chaves do céu é Pedro. Pedro é o chaveiro do céu. E que quando alguém chega lá diante dele, ele decide se entra ou se sai. Essa ideia popular não está exposta no texto. O que Pedro recebe em nome do colégio apostólico, representando o colégio apostólico, porque foi ele que falou, e em nome de todos os cristãos, é um poder que só a igreja tem. Qual é o poder que só a igreja tem? É que por intermédio da pregação do evangelho e do exercício da disciplina, ela pode ser instrumento de Deus, como uma chave é instrumento para abrir ou para fechar, para que alguém entre no céu pela pregação do evangelho, ou não entre no céu se não ouvir o evangelho e crer em Jesus Cristo. Não é que a igreja ou na igreja está a salvação, da mesma maneira que não é que está na chave o poder de abrir ou fechar. Uma chave na mão de uma criança que não sabe usá-la não tem poder nenhum. O evangelho na boca de alguém que não tem convicção e não se dispõe a testemunhar desse evangelho, também é um evangelho que tem poder em si mesmo, mas não está sendo usado no poder que ele deve ter. Isso é dado somente à igreja. Isso não é dado a um clube de serviço, isso não foi dado ao Rotary, isso não foi dado ao Lions, isso não foi dado a outras associações como a maçonaria, isso não foi dado ao Clube Cabo Branco, isso não foi dado à ONG A, B ou C. Todas essas instituições têm o seu lugar na sociedade, mas nenhuma delas, ou a nenhuma delas, foi dado o poder de, pregando o evangelho, fazer com que alguém entre no céu pela crença em Jesus Cristo ou não entre no céu pela rejeição a Jesus Cristo. Isso foi dado a Pedro, representando o colégio apostólico e representando a igreja que hoje está aqui me ouvindo e vendo isso. Então veja, tudo começa, preste atenção, irmão, tudo começa com uma identificação de quem é Jesus, revelada pelo Pai a Pedro. Mas essa identificação não ficou no coração dele. Precisou ser professada, ser dita publicamente. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Baseado nesta profissão de fé, Pedro é elogiado porque recebeu isso da parte de Deus. Pedro recebe uma promessa: eu edificarei a minha igreja. E Pedro recebe uma missão de, pela pregação do evangelho, pelo poder das chaves, como a gente chama na teologia, poder abrir a oportunidade de pessoas crerem em Cristo. Preste bem atenção então no que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a maneira como você professa a sua fé lhe identifica como cristão e lhe dá uma missão. Por isso que, voltando à projeção, no ponto lá da tulipa, que é o símbolo do calvinismo, que nós vamos usar, preste atenção na afirmativa que eu faço. A confissão reconhece a identidade. E essa confissão que reconhece a identidade, ela também direciona a missão. A missão tanto de indivíduos como Pedro, como eu, como você, como de comunidades de fé. Então não tem como a igreja cumprir a sua missão se ela não reconhecer a própria identidade que ela tem. E ela não tem como reconhecer a sua identidade se os membros dessa igreja, que compõem um corpo, não entenderem qual é a confissão de fé que eles creem.
Dependendo do que eles creem, isso vai determinar a identidade, que vai determinar a missão. Se alguém chegar aqui e eu perguntar: você reconhece que este livro é a palavra de Deus, a revelação da antiga e da nova aliança, que revela a existência de um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Você reconhece que nasceu pecador, condenado pelo seu pecado, mas Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, veio e resgatou, pagando por você a dívida do pecado? Você reconhece? Quando você diz sim, você está dizendo: eu me identifico com essa confissão de fé. Mas se alguém entrar por essa porta, frequentar um tempo a igreja, fazer o curso de novos membros, e eu perguntar assim: quem é Deus? E qual é a revelação de Deus? Ele disse assim: Al-Akabar. Ele estará dizendo: Alá é grande. Se ele estiver dizendo assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, ele é judeu, ele não é cristão. Se alguém usar alguma outra expressão de fé, de alguma outra religião, ele não é da mesma identidade. E, por conseguinte, apesar de ser criatura de Deus, merecer todo o respeito e ter todos os direitos civis de qualquer cidadão, ele não faz parte desta comunidade de fé chamada comunidade de fé cristã, porque ela não professa a mesma fé que nós professamos. Então é fundamental para que a gente entenda que a identidade, ela direciona a missão, mas não existe identidade sem confissão de fé. Obviamente que eu poderia abrir um parênteses aqui, já me encaminhando para o final, mas abrir um parênteses antes de encaminhar-me para o final e dizer assim: ninguém confessa aquilo que não conhece. É verdade. E aí você vai entender por que para alguém se tornar membro da igreja, ele tem que fazer um curso de novos membros, porque no curso de novos membros nós dizemos aquilo que nós cremos, e dizemos: é isso que você crê? Você tem dúvidas? Precisa de algum esclarecimento? Tem alguma questão? Nós estamos dispostos a conversar, porque nós somos protestantes que creem no livre exame das Escrituras, que cada um pode examinar definitivamente, exaustivamente, tranquilamente as Escrituras. Mas uma vez examinando, tem que professar a sua fé. E a nossa fé é esta, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E aí nós vamos dar os outros detalhes todos. Por isso que quando alguém se torna membro, ele se torna cativo daquilo que confessa. Ele é livre para não professar, mas uma vez professando, ele se torna cativo daquilo que professa. Assim, quando eu casei com Séfora há 37 anos, eu me tornei cativo daquilo que disse para eles. Alguns acham que isso é uma grande prisão. Mas, na verdade, não é, é um compromisso. A gente chama de promessa. Assim, quando você entra numa casa e aluga, você estabelece um princípio de direitos e deveres, assim também. Então, não existe a possibilidade de você ser um cristão que crê no que você quiser crer e você não professar a sua fé. E isso, para mim, é fundamental de dizer nesse momento, porque lá na frente, quando eu tiver que dizer para você, e para você ser presbiteriano e entender-se como presbiteriano, tem isso aqui, por favor, não questione, mas eu preciso disso. Qualquer cristão precisa disso. E se você estiver numa igreja batista, ou numa igreja Assembleia de Deus, ou numa igreja congregacional, e forem honestos com você, eles dirão que também existem princípios doutrinários e teológicos, de forma de governo e de forma de culto, que são específicas dos irmãos batistas, específicas dos irmãos congregacionais, específicas dos irmãos da Assembleia de Deus. E nós os respeitamos, não estamos dizendo que nós somos melhores do que eles. Mas uma vez se tornando presbiteriano, essa confissão de fé, que é cristã, genérica para todos os cristãos, ela se torna específica para quem é presbiteriano. E isso é importante. Por quê? Porque na hora em que você for participar da missão desta igreja, você, consequentemente, precisa saber se você está identificado com ela, e essa identificação tem a ver com a sua confissão de fé. Lá na ponta, quando nós dizemos assim, estamos precisando de pessoas que sirvam no departamento infantil, como voluntários, por um lado, porque não são obrigados, mas compreendendo a missão como servos, isso só vai funcionar na sua cabeça, a ponto de você dizer assim: eu vou não perder,
mas eu vou investir um domingo por mês servindo em algum ministério da igreja, se você tiver uma identidade baseada numa confissão que explique para você qual é a sua missão na terra. E talvez parte dessa missão seja você servir nesse ministério A, B ou C. Senão, você não vai compreender isso. O segundo texto que eu convido você a ler, e não vou expor, eu vou apenas ler com você, está em Atos capítulo 11, verso 19 a 26. Atos capítulo 11, verso 19 a 26. Nós estamos já nos encaminhando para o encerramento dessa primeira exposição. Atos capítulo 11, verso 19 ao verso 26. O que diz o texto da Sagrada Escritura? Diz assim, verso 19: Então aqueles que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão foi o primeiro mártir, ele era um diácono e foi martirizado porque pregava o evangelho. Esses que foram dispersos se espalharam até a Fenícia, até a ilha de Chipre e até a Antioquia na Síria. Esses que saíram de Jerusalém não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles tinham uma ideia de que o Messias era só para os judeus, por isso que eles restringiam a dizer aos seus compatriotas judeus: olha, o Messias já veio e o Messias é Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré. Alguns deles, porém, e veja de onde eles eram, já não eram de Jerusalém, eles eram de Chipre, da ilha, e de Cirene, norte da África, que foram até Antioquia, 2 grupos, portanto, falavam também aos gregos. Gregos aqui são os gentios, os que não tinham origem judaica, que não falavam hebraico e não professavam a fé cristã. Eram gentios, eram pagãos, digamos assim. Mas a este grupo anunciava-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Veja que havia então 2 grupos. Um de judeus saindo de Jerusalém, que diziam aos próprios judeus: Jesus, Nazaré, o Messias. E havia um outro grupo saindo de Chipre e de Cirene, que diziam no mesmo lugar, na igreja, na cidade de Antioquia, que Jesus também era para os gentios. O que aconteceu? Deus, na sua providência, diz a palavra de Deus no verso 21, a mão do Senhor estava com eles, com ambos, com todos, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. O que acontece? A notícia a respeito do que estava acontecendo lá na Síria chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E os apóstolos, está implícito aqui, e enviaram, são os apóstolos, Barnabé, que não era apóstolo, mas era um homem piedoso, um dos líderes da igreja na época, até Antioquia. Ele era uma espécie de emissário apostólico. Um movimento parecido com esse já tinha acontecido no capítulo anterior, quando Pedro estava na cidade de Jope, que hoje é a cidade de Haifa, no norte de Israel, e que ali teve uma visão no momento em que estava indo para até a casa de um pagão, um curtidor, Simão o curtidor. E naquela visão havia uma série de animais impuros que os judeus não podiam comer, que descia dos céus com um lençol, dentro de um lençol, de um grande lençol. E a voz dizia para Pedro, na visão que ele teve: mata e come. E Pedro, como judeu, dizia assim: de jeito nenhum, Senhor, isso não é comida kosher, não é comida sagrada, eu não vou comer. E aí a visão diz: não torne impuro o que Deus santificou para si mesmo. Aquilo era um símbolo, porque Deus o mandou para a cidade de Jope, Haifa, para a casa de Simão o curtidor, e lá ele teve que pregar o evangelho a gentios, e lá o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles creram em Jesus Cristo do mesmo jeito no dia de Pentecostes. Só que naquela ocasião, ao invés de eles mandarem alguém, eles convocam Pedro, porque obviamente não podiam mandar um emissário apostólico para enquadrar um apóstolo. Então eles convocam Pedro para voltar para Jerusalém e dizer assim: rapaz, me explica que conversa é essa aí do que aconteceu. E Pedro explica. E eles louvam a Deus porque o evangelho chegou aos gentios. Agora é o contrário. Como não havia nenhum apóstolo com os olhos ali em cima, e veja que coisa interessante. Muita gente diz assim: não, porque a igreja não precisa de hierarquia, devia ser todo mundo junto. Existe até algumas congregações evangélicas que dizem: não precisa de pastor, não precisa de presbítero, o Espírito Santo vai falar do jeito que quiser, usando quem quer que seja. A gente encontra desde o início apóstolos que eram aqueles cuja doutrina precisava ser ensinada e que controlavam aquilo que era divino, aquilo que Deus tinha revelado conforme Jesus Cristo tinha ensinado a eles. E é o que acontece, eles mandam Barnabé. Barnabé vai lá e vê o que é que está acontecendo. Verso 23, tendo ele chegado
e vendo a graça de Deus, olha que coisa maravilhosa, ele viu a graça de Deus. Muita gente poderia dizer assim, rapaz, está tendo um problema, uma confusão lá. Ele vê a graça de Deus, ele se alegra e exorta a todos que com firmeza de coração permanecessem do Senhor. A razão dele era porque ele era um homem de caráter bom. Diz o texto, verso 24, que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E ali muita gente se uniu ao Senhor. Imagina uma quantidade enorme de gente virando crente, de várias religiões, judeus e não judeus. E aí o que é que acontece? Partiu Barnabé para Tarso. Alguma semelhança não é mera coincidência. Quem é aquele homem chamado Saulo? É Saulo de Tarso. Barnabé já tinha conhecido ele em Atos 9. Tinha sido um certo fiador da conversão dele. Um homem que era perseguidor, de repente vira crente. A igreja em Damasco começou a desconfiar que aquilo era fake e que ele estava se disfarçando para pegar os cristãos em Damasco e levar para Jerusalém e matá-los. Quem que coloca Saulo debaixo do braço e leva para Jerusalém e diz, não, o homem se converteu mesmo, Barnabé. Se criou um vínculo entre eles. Depois eles vão ser os primeiros missionários aos gentios. Mas aqui, Barnabé vendo que o serviço era muito grande, um pouco mais complexo, que ele não tinha condição, que ele era aquele líder que dava suporte, mas não era o doutrinador da igreja, ele vai lá para a cidade de Tarso, procura de Saulo. E tendo-o encontrado, veja o verso 26, levou para Antioquia. E aqui acontece uma maravilha, que tem a ver com o que eu estou ensinando hoje. Veja, por todo um ano se reuniram naquela igreja, e o que aconteceu? Ensinaram numerosa multidão. Como eles ensinaram, eles passaram a crer corretamente, concorda comigo? E na hora em que eles começaram a crer corretamente, o que é que acontece? Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Qual é meu ponto? É que a confissão de fé estabelece a identidade. Por que que eles começaram a se entender como cristãos? Porque eles foram bem doutrinados, começaram a confessar a fé corretamente, e aí se identificaram como cristãos. Como é que eles se identificavam antes? Muitos cristãos achavam que era uma seita judaica, como os fariseus e como os saduceus. Em Atos capítulo 9, quando Paulo sai de Jerusalém para aprisionar em Damasco, ele pede carta precatória do Sinédrio, que era a Suprema Corte na época, para aprisionar e levar para Jerusalém, recambiar para Jerusalém, os que eram do caminho. Essa expressão do caminho era porque Jesus tinha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqueles que o seguiam passaram a ser conhecidos como os da seita do Nazareno do caminho. Quando é que eles entendem que não são mais judeus? E que uma nova aliança tinha começado? E que uma nova identidade estava ali para eles? Quando eles foram por um ano inteiro doutrinados e confessaram a fé que eles tinham. Eles criam antes? Criam. Mas à medida em que eles foram doutrinados e ensinados, eles identificaram-se como cristãos e foram identificados pelos outros. A palavra cristão aqui é a tradução da palavra cristianoi, que significa aquele que é parecido com Cristo. Eles se identificaram com Cristo. E porque eles estavam identificados com Cristo, eles receberam a missão. Ali surge a primeira igreja multicultural em Antioquia, com Paulo e Barnabé como pastores, entre outros, e que foram enviados para começar todas as igrejas que o restante do livro de Atos estabelece. Qual é meu ponto? Meu ponto é, todas as vezes que uma identidade é baseada na confissão de fé, imediatamente a missão dessa igreja fica clara. Eu costumo dizer que esse texto é um retrato de quando foi lavrada no cartório da história a primeira escritura dizendo, aqui nasce uma igreja cristã. A igreja sempre existiu? Sim. O Espírito Santo já tinha descido e formado um povo? Sim. Mas no cartório da história foi aqui em Atos capítulo 11. E como isso aconteceu? Quando eles foram doutrinados e entenderam a confissão de fé que eles tinham e a missão que eles tinham recebido. Então perceba, queridos, que quando nós dizemos que a confissão de fé é a base da identidade e a base da missão, é por isso. Se nós não fôssemos uma igreja cristã, e particularmente presbiteriana, eu só precisaria desse salão. Por isso que muitas igrejas, e você entende, elas começam muito rápido. Elas alugam um salão, elas colocam as pessoas dentro,
e elas fazem cultos. Isso é muito bom, porque muitas pessoas ouvem o Evangelho. Mas o que é que se faz com essas pessoas que ouvem o Evangelho? Deixam elas deduzirem por elas mesmas o que creem? Deixa cada um à vontade para crer no que crê? Não. Você vê que na medida em que gente se convertia, Barnabé começou o serviço por 1 ano. E depois, quando ficou coisa demais, ele chamou Saulo para doutrinar essa igreja. E doutrinando essa igreja, tornou-a uma igreja com uma identidade. Igreja sem identidade, ela fica suscetível a todo vento de doutrina. Ela parece criança, que alguém assobia de um lado, ela se vira. Alguém assobia do outro, ela se vira. Igreja que tem fundamento doutrinário, diz, opa, peraí, isso não vem de Deus não, porque a Bíblia está dizendo aqui. Não, isso nós fazemos porque está aqui escriturado. Se você, deixa eu lhe ser bem sincero, não conseguir apontar na Bíblia aquilo que você crê, eu não duvido da sua experiência com Deus. Eu só tenho dúvida da firmeza dessa experiência quando você tiver que dar prova daquilo que você crê. E sabe quando isso acontece? Todo dia. Por isso que é mais fácil, inclusive, para alguns cristãos dizer assim, não, sobre religião a gente não discute. Na verdade, é muito mais a covardia de quem não conhece, de não entrar numa questão e provar aquilo que crê. Se a pessoa vai acreditar ou não, não é questão sua, é obra do Espírito Santo. Mas como ouvirão se não há quem creia? E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se você não for aquele que fala e que prega? Então, ter uma confissão de fé ajuda você a ter firmeza por um lado, ajuda você a compartilhar a sua fé com o outro, a defender a sua fé de ventos de doutrina, para que você creia e confesse aquilo que você crê. Isso é fundamental. Eu estou com esse estudo todo pronto, eu vou colocar à disposição no grupo de WhatsApp da igreja, não somente a projeção, mas também o texto, que são 9 páginas e obviamente não tem como continuar aqui, para que você possa entender. Nos próximos domingos, nós vamos olhar como essa confissão de fé chegou aos nossos dias. Como foi que essa confissão de fé ela foi estruturando-se à medida em que a igreja era assediada por outras doutrinas. Porque no começo era tudo flores. Já no final da primeira geração de cristãos, alguém começou a levantar a seguinte questão, mas espera aí, só basta então crer em Jesus Cristo? E a lei? E as obras da lei servem para quê? Para que Deus colocou toda a antiga aliança com todos aqueles mandamentos? Quer dizer então que agora, se eu creio em Jesus Cristo, eu não preciso fazer nada daquilo? Não, você precisa. E precisa não somente fazer, porque se você não fizer, você não é crente. Surgiu a primeira grande questão. Surpresa. Para quem acha que concílios é invenção da igreja moderna, de homens, em Atos capítulo 15, acontece o primeiro concílio da igreja cristã, que é o concílio de Jerusalém. Convocado para quê? Justamente para dirimir essa questão. Você é salvo só pela graça e as obras são expressão da sua salvação, ou você é salvo pela graça e tem que fazer obras, porque se você não fizer obras, você não é salvo. Essa era a questão. E Paulo diz que isso era tão importante que foi preciso fazer um concílio para dirimir essa dúvida. E a primeira carta, creio eu, que Paulo escreveu, foi a carta que ele escreveu para as igrejas da Galácia, as primeiras igrejas fundadas por ele, porque lá, na medida em que Paulo saía por uma porta, entrava um grupo de judeus, chamados judaizantes, cristãos que ainda estavam atrelados para a fé judaica, dizendo assim, não é bem só isso que Paulo está dizendo, você precisa cumprir a lei. Ele escreve a carta aos Gálatas para corrigir isso e basear o evangelho exclusivamente na graça. Então, desde o começo, a igreja cristã é uma igreja confessante e não pode ser diferente. Quem tem preguiça de estudar, de entender a sua fé, de ter base para a sua fé, pode ter experiências profundas com Deus, mas a tendência é ter uma fé rasteira. Porque a experiência é profunda porque é de Deus,
mas a fé é rasteira porque a compreensão da experiência que tem com Deus não é lastreada na Escritura Sagrada. Por isso que nós precisamos, sim, de ser uma igreja confessante, uma igreja que professa a sua fé com convicção, e é isso que nós estaremos estudando e expondo naquilo que nós vamos fazer no mês de janeiro e fevereiro. Eu gostaria, por alguns poucos minutos, porque o nosso tempo já está adiantado, e nessa maneira diferente do culto acontecer, pelo menos nesse mês, colocar-me à disposição para responder perguntas que forem feitas aqui. Então, se em algum momento da exposição alguma dúvida ficou na sua cabeça, por favor, simplesmente levante a mão, o microfone vai chegar até você e você pode fazer a pergunta. Eu vou responder 2 ou 3 perguntas, se houver, e esclarecer a você. Se você restar perguntas, eu estou à disposição logo depois do culto para a gente esclarecer o que for melhor para você. Se tem alguma, pois não. Sobre os símbolos. No princípio era o peixe e depois passou a ser a cruz. E nós cantamos aqui na nossa igreja que a cruz é maldita, no que eu não discordo, até porque os crucificados eram a escória, num local tipo um lixão. E por que mantemos até hoje a cruz como o símbolo do cristianismo? Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. A cruz se tornou para nós não um símbolo de maldição como era inicialmente, mas um símbolo de redenção. Porque ao mesmo tempo que ela representava uma punição severa, cruel para os piores da sociedade, justamente porque Jesus assumiu este lugar, ele assumiu os nossos pecados como os piores pecadores, e para nós, o que para os demais seria uma maldição, se tornou uma bênção. Quando alguém faz isso por nós, aquele símbolo da cruz se torna uma bênção para nós. Esse símbolo não foi o símbolo oficial da igreja no início. Ele se tornou o símbolo oficial quando a igreja se tornou oficial no Império Romano, por meio de Constantino. Reza a tradição que em determinada batalha, Constantino viu numa visão um escudo que ele costumava usar na batalha com uma cruz. E a visão dizia para ele que com este símbolo vencerás. E aí ele adotou para a igreja imperial, que começa a partir do ano de 319, 313, 315, teve o Edito de Milão, que deu, digamos assim, direito da religião cristã oficialmente ser reconhecida. A partir dali, os cristãos não precisavam mais usar o símbolo criptografado do peixinho, porque eles já não eram mais perseguidos, e passaram a ser o símbolo que o imperador determinou que seria a cruz. Ele acabou sendo usado por Deus para legitimar uma coisa que os cristãos já criam, porque quando Paulo escreve aos Coríntios, nós estamos falando do 1º século, não estamos falando do 4º século. E no 1º século, Paulo já dizia, o que a cruz era maldição para os demais, para nós foi bênção. Por isso que a cruz é símbolo do cristianismo como uma vitória sobre o pecado. Não nossa, mas uma vitória do Cristo que morreu crucificado. Ok? Uma outra pergunta. Se houver, gente, não deixem para depois. Pois não, Marlon? Se eu não souber, sua mãe ao seu lado vai responder, viu? Fica atenta aí, irmã. O senhor disse que os apóstolos eles foram doutrinados por 1 ano, né? Até que eles entenderam que eles não eram mais judeus. Quando seria o marco que começa esse 1 ano e termina esse 1 ano? Na verdade, alguns dizem que esse episódio aconteceu por volta do ano 46 depois de Cristo. Poucos anos depois, quando a igreja, no dia de Pentecostes, foi 40 dias, 50 dias depois do dia da Páscoa, a igreja imediatamente teve um crescimento vertiginoso, primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia, Samaria, e quando ela começou a ir para os gentios, que aqui é o marco que se inicia, era por volta do ano 42, 46, nesse período. Nós não temos datas precisas, o que se sabe é que a igreja em Antioquia começa a partir desses cristãos que saem fugidos com a roupa do corpo para não morrer da perseguição. E quando eles lá são doutrinados, e por que a gente diz isso? Seria esse período. Por quê? Se você calcula a idade de Cristo, para alguns aqui talvez seja surpresa, Cristo nasceu 6 anos antes de Cristo, ou seja, ele nasceu 6 anos antes daquela datação que nós temos no calendário. Por quê?
porque nós sabemos pela morte de Herodes o Grande. Herodes ainda era vivo quando Jesus nasceu, e Herodes, na verdade, morreu antes de Cristo, antes da datação atual. Então, quando você calcula ali 33 anos, mais ou menos, que foi o tempo de vida de Jesus Cristo, e mais o tempo que o apóstolo Paulo passou longe se preparando para o apostolado, foram 12 anos em vários lugares, na Arábia, inclusive também em Tarso, então você chega mais ou menos a essa data de 44, 46, por aí. Então foi mais ou menos nessa data. Portanto, todos os apóstolos, com exceção de Pedro, com exceção de Judas, que havia suicidado, estavam vivos. Havia, portanto, Tiago tinha sido morto também no martírio, mas fora ele, todos os apóstolos estavam vivos. E é aí que vocês precisam compreender, tudo aquilo que acontecia na igreja passava pelo imprimato do colégio apostólico. Essa é uma razão, por exemplo, para você entender por que eles reconheceram determinadas cartas como cartas canônicas e outras não, porque eles comparavam o que estava escrito na carta com o que Paulo tinha passado por lá e pregado. Eles tinham ouvido Paulo pessoalmente. Se eu parar aqui e disser assim, as pessoas têm mais de 20 anos nessa igreja, sabem o que eu doutrino nessa igreja. Se eu doutrinar alguma coisa diferente, eu vou dizer, isso aí não foi o pastor Robson que disse, não. Isso aí não é o ensino do pastor Robson, que é um homem simples, normal. Imagina um apóstolo que tinha vivido com Jesus. Então, naquele momento, tudo passava pelo colégio apostólico. Depois, quando as igrejas foram formadas e presbíteros foram organizados nessas igrejas, foram eleitos para a organização dessa igreja, o legado do apostolado foi passado, você vê isso em Atos 20, quando Paulo se reúne com os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, e Paulo diz assim, pastoreai o rebanho que agora vos foi confiado. Paulo nunca mais estaria em Éfeso, onde tinha passado 3 anos, e agora é nos presbíteros que iam tocar a igreja e pastorear a igreja. Timóteo ia ser o pastor, mas eles eram os presbíteros responsáveis pelo bem-estar da igreja. A partir dali, você percebe que eles começaram a se identificar como cristãos. Mas, literalmente, a primeira vez que eles dizem assim, nós somos cristãos, não somos mais judeus, é aqui em Atos capítulo 11. Se você olhar direitinho, em Atos capítulo 3, eles ainda tinham o costume de ir para o templo 3 vezes por dia e fazer as orações no templo. É numa dessas ocasiões que Pedro e João chegam no templo, que encontram um homem coxo de nascença, o homem coxo pede a esmola, e aí ele diz assim, não temos ouro nem prata, mas isso que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levante e anda. Por que eles estavam no templo se já eram cristãos? É porque eles não se reconheciam ainda como cristãos. Lembra, o sujeito tinha nascido como judeu, filho de judeu, neto de judeu, bisneto de judeu, aparece um judeu, todos eles judeus, dizendo que ele é o Messias. Eles creem. Qual a ideia deles? Ok, então estamos já no lugar certo, nós somos judeus, nosso pai era judeu, nosso avô é judeu, e esse é o Messias que eles esperavam, então vamos continuar como judeus. Em determinado momento, quando eles começam a perceber que Jesus estava estabelecendo um novo reino, que não era apenas para os judeus, mas para judeus e gentios, isso fica claro na carta de Paulo aos Efésios, que eles entenderam, o plano original não era que Jesus, o Messias, o Jesus de Nazaré, como Messias, fosse apenas o Messias dos judeus. Ele era também o Messias dos gentios. E o que é que acontece? A igreja começa a ser perseguida, porque ela não tinha entendido ainda. Por causa da perseguição, ela sai de Jerusalém. Porque ela sai de Jerusalém, ela convive com os gentios e prega o evangelho aos gentios. Os gentios se convertem, aí eles têm um problema. E agora, o que a gente vai fazer com esse povo? Aí eles encontram a solução. Qual é a solução? Está muito claro. Sempre foi que Jesus seria para judeus e para gentios. E agora a perseguição nos fez ver isso, porque nós tivemos que sair fugidos de Jerusalém. Naquele momento, então, a ficha cai. Os que têm mais de 40 entendem essa expressão, os que têm menos de 40 não entendem. A ficha cai e então, e então eles percebem que são cristãos. Ok? É isso. Terceira e última pergunta, se alguém tiver. É só o pessoal aqui da esquerda. Tem alguém aqui da direita? Pastor, quando Jesus diz assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, ele está dizendo que vai edificar a igreja sobre Pedro ou sobre ele? A igreja será edificada sobre ele. É muito simples entender isso. Embora durante 20 séculos, 2 milênios, a Igreja Católica Apostólica Romana acredita que foi sobre Pedro que seria o primeiro Papa que Jesus Cristo edificou a sua igreja. Mas é primeiramente uma questão simples de interpretar a frase.
tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é esta? A pedra da confissão de que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E como é que você vê isso? Porque todas as outras referências do Novo Testamento dizem que a pedra angular sobre a qual a igreja está edificada não é Pedro nem os homens, é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Então fica muito claro que aquela pedra é Jesus Cristo. E o nome de Pedro foi usado apenas como um jogo de palavras, para ele dizer assim: tu és uma pequena pedra, e baseado na confissão tua de uma pequena pedra, eu edificarei a minha igreja. A igreja não é de Pedro, a igreja é de Jesus Cristo. E sobre Jesus Cristo ele edificou a sua igreja, baseado na doutrina dos profetas e dos apóstolos, como diz Paulo aos Efésios. Essa é a interpretação protestante, de um modo geral, que difere da interpretação romana. A interpretação romana diz que Pedro é a pedra sobre a qual Jesus Cristo edificou a sua igreja. O que torna um problema sério, porque como Pedro é um homem falho, apesar de ser um homem santo, no sentido que foi separado por Deus, significa que o alicerce dessa igreja está meio fraco. Porque assim, eu não colocaria nem essa igreja em cima de Pedro, quanto mais a igreja de Cristo no mundo todo, porque ele é muito fraco. Ele negou Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele claramente era um homem pecador, como todos os homens são pecadores, né? Basicamente isso. Uma última pergunta eu quero responder desse lado de cá, porque senão eu vou ficar todo aqui para o lado da esquerda. Você, querida Marília, e aí é a última, as demais só depois do culto. Por que não existem mais os apóstolos? Porque ninguém mais é denominado apóstolo, se apóstolo era aquele que era enviado para justamente cumprir essa missão. E se a gente hoje é enviado nessa missão, porque hoje a gente não usa mais essa palavra. Excelente pergunta. Primeiro fato, para alguém ser apóstolo, que significa enviado, ele precisava ter convivido com Jesus e ter sido testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Essa era a condição básica. Por quê? A lógica é simples. Será ele que iria, a partir dali, dizer o que vinha de Deus e o que não vinha de Deus, ele precisava ter ouvido de alguém e ter convivido com alguém. Essa é a razão porque, inclusive, Paulo foi questionado no início: mas espera aí, ele não estava conosco no início, ele era perseguidor da igreja. Aí é quando Paulo diz assim: de fato, eu não sou apóstolo por meio de homens. Eu estava indo para Damasco quando eu vi Cristo ressuscitado. Lembra como é Atos capítulo 9? Jesus Cristo aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os discípulos de Jesus. E aí, veja qual é a ordem que Deus dá a Paulo: vai, porque este é para mim um instrumento enviado para levar o meu nome aos gentios, aos de Israel e à casa de Israel, e eu lhe mostrarei quanto importa padecer pelo seu nome. Então, todo apóstolo original é um apóstolo que é testemunha da ressurreição e que conviveu tendo sido doutrinado por Jesus. É sobre essa doutrina dos apóstolos que a igreja se fia em Atos capítulo 2. Então, no sentido estrito da palavra, só houve 12 apóstolos. Quando um morreu, foi substituído por Matias e Paulo, que é, vamos colocar aqui, o 13º apóstolo, certo? Só são esses os apóstolos, baseado nesse critério. Qual o critério? O critério de ter convivido com Jesus, de ser testemunha da sua ressurreição e, consequentemente, poder falar em nome de Jesus. No sentido genérico da palavra, de que todo enviado é, de alguma maneira, um apóstolo, então, você tem outras pessoas no Novo Testamento que são chamados como enviados. Por isso que eu disse que Barnabé era um emissário apostólico, porque Barnabé, em algum texto, é chamado de apóstolo. Mas em que sentido? Por ter sido enviado com uma missão debaixo da autoridade apostólica. Então, nesse sentido, qualquer pessoa que é enviada é um apóstolo. Os missiólogos atuais, principalmente aqueles que vão para campos missionários virgens, ou seja, de povos não alcançados, eles assumem um trabalho parecido com os primeiros apóstolos, que é começar a igreja do zero, sem nenhum testemunho cristão. Nesse sentido, eles podem até ser chamados de apóstolos. Mas o que é que nós temos hoje no cenário, particularmente no Brasil? Não é isso. O que nós temos hoje é o mesmo erro que você tem no caso do catolicismo romano. Qual é o erro do catolicismo romano? Como Pedro é o primeiro papa, o apóstolo dos apóstolos, o sumo pontífice,
o bispo dos bispos. Então, quando ele está prestes a morrer, ele tem que passar essa autoridade apostólica para outra pessoa, que por sua vez, quando tiver a morrer, passará para outra. A gente chama isso, na doutrina católica romana, de sucessão apostólica. A igreja não pode estar, segundo a visão católica romana, debaixo de uma visão que, passada de um para outro, de Pedro até hoje, seja a visão apostólica. O grande problema, e esse é o grande problema, é que ao longo da história, você encontra vários que substituíram sucessivamente Pedro, que claramente não tinham autoridade apostólica nenhuma. Por exemplo, houve mulher que foi papisa, houve 2 papas, 3 papas ao mesmo tempo, houve papas claramente corruptos, do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral, papas que inclusive eram casados e que tinham filhos fora do casamento, e a história está claramente testemunhando sobre isso. Então, do ponto de vista, e aqui, queridos, eu quero dizer, como eu sempre gosto de dizer, eu não estou criticando a fé católica apostólica romana de ninguém, a experiência de cada um, podemos conversar sobre isso. Eu estou falando institucionalmente, esse princípio não se sustenta. Quando você vê igrejas evangélicas usando o mesmo argumento de que eu fui chamado para ser apóstolo da Paraíba, eu não sou só um pastor, eu sou apóstolo porque Deus me deu uma visão para supervisionar todo o campo da Paraíba, plantar igrejas e tudo mais. Quando alguém, sob a minha autoridade, precisa me suceder, eu teria que transferir a minha sucessão apostólica para ele. Mas sucessão apostólica de onde? De onde é que eu recebi isso? De lugar nenhum. De quem? De ninguém. Então, o apóstolo moderno, que tenta ser apóstolo como Jesus Cristo designou 12, na verdade está usurpando uma supervisão sobre o rebanho que Deus não lhe deu. Ele pode ser um excelente evangelista, um homem de grande sabedoria espiritual, ele pode ser usado por Deus com a supervisão bem ampla sobre uma determinada região, mas ele não pode usurpar esse título de apóstolo. Na verdade, apóstolo é uma função que Deus deu a 12 homens, não é uma hierarquia, porque daqui a pouco, veja, tem o pastor, aí tem o bispo, tem o apóstolo. Acredite você, se você procurar na internet você vai encontrar, já tem líder supostamente evangélico assumindo a função de querubim, que é uma ordem angelical, porque ser bispo não é suficiente, ser apóstolo não é suficiente, o sujeito tem que ser maior do que os apóstolos, maior do que os bispos, ele só pode ser querubim. Vai chegar um ponto que ele é Deus. Eu poderia projetar aqui, eu não gosto de falar de outras denominações nesse sentido, mas se você pesquisar na internet você vai encontrar. Então está havendo um abuso de uma função, como se ela fosse o próprio ofício apostólico original. Eu não duvido que alguém possa ser usado por Deus para desbravar uma outra região, originalmente totalmente virgem para o Evangelho, e nesse sentido ele ser um apóstolo enviado. Por exemplo, tem um livro belíssimo do reverendo Boanésio Ribeiro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Quem já leu aqui sabe que esse é um livro belíssimo. É a história de Sadhu Sundar Singh, um indiano que se tornou cristão e ganhou milhões de pessoas na Índia pelo seu testemunho, quando a Índia não conhecia o Evangelho. Um homem como Ronaldo Lidório, que foi para a tribo dos Concombas, no interior da África, começou igrejas, pregou o Evangelho, formou igrejas, em certo sentido ele foi um apóstolo porque ele foi pioneiro naquele campo. Mas se você perguntar para Ronaldo, você é apóstolo porque é superior a Robson ou a quem quer que seja? Não. Eu entendo que eu sou pastor e tenho uma função, que é a minha função de qualquer outro pastor, supervisionar o rebanho. Bispo significa episcopos, de onde vem a ideia de episcopal. Não é uma hierarquia, é na verdade funções diferentes. Então, por isso que nós, como igreja, não temos o reconhecimento de apostolado moderno. Há um livro que eu recomendo a você e a todos, um livro muito bom, muito simples, uma linguagem sempre direta e objetiva, como é característica dele, do reverendo Augusto Nicodemos. Eu não sei se tem aí na nossa livraria, mas é um livro que fala sobre o apostolado moderno. E ele mostra biblicamente porque esse apostolado não é o mesmo apostolado bíblico do Novo Testamento. Ok?
Bom, queridos, outras perguntas eu estou à disposição quando nós... Tem gente mandando aqui perguntas pelo WhatsApp, mas eu não tenho como responder todas aqui, eu deixo ali para os próximos domingos. O que nós gostaríamos nesse momento é de colocar a nossa vida diante de Deus e agradecer, esperando em Deus que Ele nos edifique e nos abençoe. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti e rogamos que o Senhor nos use para esclarecer, para aprender, para ensinar, para nos edificar. Pai, para além da experiência, do momento de culto, do momento de exultação na Tua presença, de louvor e de adoração, nos faz a cada um de nós, mas também à Tua igreja que nós compomos, uma igreja que tenha consciência da sua profissão de fé, da sua doutrina, e que entende como isso é biblicamente fundamentado. Abençoe e edifica cada um de nós, é o que nós oramos juntos em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.